de saúde, que aliás, os dois são conhecidos do nosso público. Eu vou dar a palavra ao Filipe para ele começar a apresentar a sua proposta liberal, que ele diz que não é um ADSE para todos, mas eu também gostava de saber quais são as diferenças. Ok? Bora. Embora. Muito bem, antes de mais, muito obrigado por terem vindo. É sempre um prazer e queria começar por agradecer, antes de mais, ao professor Alberto e à professora Céu, várias tendências democráticas aqui em cima da mesa, e eu creio que nem sempre é fácil estarmos todos associados uns com os outros, mas acho que a saúde assim obriga e assim merece. Por isso, muito obrigado. Também queria agradecer em nome dos 13 autores, porque este trabalho não é um trabalho individual, fomos 13 pessoas que fizemos este trabalho. Na altura foi uma encomenda do Gabinete de Estudos da Iniciativa Liberal. Começámos a trabalhar em 2019 e depois esta proposta, esta versão mais concreta, fez parte do programa da IEL de 2022. Em qualquer dos casos, já passou algum tempo e esta proposta ganhou vida própria. E o que eu queria explicar um pouco é o que é que esta proposta tem de diferente em termos de modelo de saúde. Primeiro, só para explicar alguns detalhes sobre porque é que a saúde é importante. E talvez começando por apresentar um pouco. Eu não sou especialista em saúde, eu costumo contar sempre uma história. Uma vez numa apresentação disse que os médicos apalpavam a barriga e o médico vira-se para mim: olha, desculpe, mas eu não apalpo ninguém. E eu fiquei logo com aquele embaraço e no final falei com o médico: doutor, peço imensa desculpa, mas cometi esta gata, mas precisava de me embaraçar à frente de toda a gente. E a resposta foi: eu não quis embaraçá-lo, porque só tinha dito que não era barriga, mas era abdômen. Pronto. E eu, por isso, eu vou cometer gafes em termos técnicos e por isso peço alguma benevolência dos convidados. Mas aquilo que eu sei trabalhar é de financiamento de risco. E é isso a minha área de trabalho e é isso que eu, de alguma forma, sei fazer. E então, porquê que a saúde é um tema apaixonante para quem gosta de risco? É porque, na prática, quando uma maleita acontece, quando uma desgraça de saúde acontece, não há fundos individuais que consigam responder à necessidade da população. Tem que haver mutualização de risco. E não há outra forma de o fazer. Ou seja, os saudáveis, os jovens, se de alguma forma quisermos, uns têm que pagar pelos outros. E isso é um princípio básico e que não se abdica. E isso muda logo um bocadinho a percepção do que nós estamos a falar, porque não é um modelo americano. O modelo americano parte do princípio que nós, ou de seguros, em que nós próprios pagamos para o nosso próprio risco. E nós, na saúde, pelo menos no SNS, no conceito geral, nós temos que uns têm que pagar pelos outros. E por isso a subscrição tem que ser obrigatória, e é isso que faz parte, quando dizemos que é um Estado social, é isso que nós estamos a falar. Não é possível ser 100% individualista quando estamos a falar da área da saúde. Então, como é que funciona tipicamente um sistema de saúde? Nós todos pagamos para uma entidade, tipicamente paga-se de acordo com a possibilidade de rendimento e não com a necessidade de risco, uma nuance para um seguro de saúde. Ou seja, nós todos pagamos tipicamente por impostos ou por contribuições para uma entidade e essa entidade paga depois aos hospitais, aos centros de saúde, às farmácias, às farmacêuticas, aquilo que for necessário, paga os cuidados de saúde. E este modelo, este triângulo com estes três polos, população, um financiador que recebe os fundos de todos nós e os prestadores, está muito bem organizado. Se isto é tão claro, porque é que nós achamos que o nosso SNS funciona mal? Qual é a dificuldade? Ou seja, se a mutualização é óbvia, se todos nós percebemos, porque é que isto funciona mal? E eu creio que isto funciona mal, e não vale a pena, eu tinha aqui 2 ou 3 páginas a dizer 20% das pessoas não têm cuidados de saúde oral, as listas de espera aumentam, enfim, vou passar essa parte diagnóstica. E eu creio que isto funciona mal porque os incentivos não estão alinhados. Ou seja, na prática, de alguma forma, a piada do mercado e o papel associado do lucro é que nós incentivamos as pessoas a produzir aquilo que as pessoas querem. Uns produzem, só que aqui na saúde isso não acontece, ou seja, está tudo um bocadinho meio torcido. E na prática há muitas assimetrias de informação, o modelo é muito confuso. Então como é que nós podemos melhorar isto de alguma forma? Em primeiro lugar, uma das razões porque nós achamos que o sistema de saúde funciona mal é porque na prática não há controle de gastos. Isso pode parecer uma ideia muito interessante, a lei de bases de 75,
que passou dizia e copiava uma ideia do Estado Novo, é que o limite do SNS, no Estado Novo tinha outra formulação, mas o limite de gastos do SNS está limitado pelos recursos técnicos e financeiros disponíveis. Na prática, se eu disser que eu preciso de mais dinheiro, vem mais dinheiro e eu aumentei foi o limite. Então, na prática, como é que nós podemos controlar desta forma para pôr algum mínimo de eficiência, para podermos alinhar os incentivos que estava a falar? E o que nós propomos é que a saúde, seja como a segurança social, seja um subsetor do Estado que tenha receitas próprias e que na prática fique independente da gestão do Ministério das Finanças. Não há veto de gaveta, não há cativações escondidas, vamos falar como é que elas ocorrem, mas na prática ela fica um subsistema do Estado, tal como é a segurança social. Ou seja, existe alguém que tem a receita e tem a capacidade de o aplicar. Segunda grande proposta é que nós queremos que essas receitas que a CCNS tem sejam conhecidas, ou seja, que toda a gente, todos os incumbentes que estão no setor, saibam qual é o valor do bolo. Nós, liberais, muitas vezes colocamos até inclusivamente limites para o déficit ou para a dívida pública. O que nós estamos aqui a colocar é que o SNS vai gastar X por ano. Pode ser X mais Y, se achamos que é pouco, mas ele cresce de acordo com a economia. Essa é uma vantagem que a nossa segurança social tem, ou devia ter, em que as prestações que nós crescemos crescem com os salários. Se há mais salário, a segurança social está melhor. E isso faz com que não haja derrapagens, faz com que nós tenhamos que gerir. Isso é o contrato social. Falamos há pouco de Estado Social, tem que haver um contrato no sentido em que há um conjunto de obrigações que o Estado tem que prestar, mas o dinheiro eu não posso exigir mais às pessoas do que aquilo que está limitado. A segunda grande reforma, ou seja, a primeira é tirar o SNS do controle das finanças. Segunda grande reforma, o que nós propomos é o seguinte, é colocar os prestadores, sejam públicos, sejam privados, sejam sociais, os hospitais, as clínicas, os dentistas, as farmácias, o que nós quisermos, todos a competir uns com os outros. Porque a concorrência gera alguns níveis de eficiência que nós não estamos habituados e gera poupanças e gera outras formas de estar. Aquilo que nós desenhamos hoje não pode não fazer sentido ad eterno. E o exemplo que eu costumo dar é o caso ali da maternidade Alfredo da Costa. Ela foi construída como uma compensação de guerra da Primeira Guerra Mundial. Já passou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o Estado Novo, e no entanto aquilo de antes ficava na periferia da cidade, agora está dentro da cidade, mas a maternidade tem sempre o mesmo não sai, não muda de sítio, vivem mais pessoas. Lisboa já teve o dobro da população que tem hoje e a maternidade mantém-se indiferente à realidade que passa. E se calhar faria sentido era que a maternidade fosse para a Amadora, fosse para Loures, fosse para Odivelas, se calhar ela devia fechar, simplesmente. E o que nós temos então é que pensar é como é que nós vamos constituir incentivos para que as redes se ajustem. E a melhor forma de fazer isso é elas competirem. E como é que nós podemos fazer competir? Para que haja liberdade de escolha. Ou seja, cada um dos utentes tem que escolher qual é a sua rede de prestação que quer ir. E não ficar condicionado a tenho que ir à maternidade porque é aquela que existe, eu tenho que poder escolher. E a partir do momento que nós damos esse poder à escolha, esse poder e essa concorrência vai ser manifestamente mais caro, porque vai haver redundância, vai haver clínicas e hospitais que vão fechar, outros que vão abrir, mas a verdade é que o sistema, nós passamos a ter voz, nós utentes. Normalmente o que se costuma dizer é o voto é a arma do povo. Pois é, mas para nós votarmos ficamos todos desarmados. E aqui na prática nós conseguimos ir, ou seja, o poder que o mercado dá é o poder do consumidor. Ou seja, nós podemos escolher. Existe outra razão interessante para a liberdade de escolha, que é um princípio ético. Eu cresci e acordei para a vida política na altura do debate do aborto e o que se dizia era o meu corpo, as minhas regras. Então, se o corpo, naquele caso era das mulheres, as mulheres podiam escolher, eu não posso escolher também o meu médico, eu tenho uma patologia. Aliás, o Código Deontológico dos Médicos diz que, deontologicamente enquadrado, se o utente não conseguir prestar, não conseguir dizer aquilo que precisa, o médico toma uma decisão pelo utente, ou pelo paciente. Então, se a decisão pode ser delegada a alguém, eu quero escolher quem é que vai escolher por mim. Seja aquele senhor a quem eu confio, ou aquela senhora em quem eu confio. Há um princípio moral e ético que eu não posso abdicar. Ou seja, por eficiência e por uma questão ética,
a liberdade de escolha nos prestadores tem que ser implementada. E, finalmente, nós temos que pensar um bocadinho como é que nós vamos financiar. E nós, sobretudo em Portugal, temos uma tendência enorme para a captura do Estado. O Estado é sempre capturado, por muito que nos custe. Não vale a pena falar no momento atual, mas nós vemos que o Estado é capturado. E é capturado às vezes por interesses menores, seja por liberais, seja por menos liberais, é capturado por pessoas. E nós temos é que constituir instituições que na prática limitem essa captura do Estado. Então, a nossa proposta, forma como nós pensamos, e que outros países já o fizeram, é que em vez de termos apenas um financiador, ou seja, em vez de termos uma única entidade central que depois vai pagar às suas redes de prestadores, vamos ter várias. Na altura, quando o livro foi escrito, ainda havia várias ARS, agora vão passar a ser CCDRs, enfim, temos que dar aqui um golpe de asa para poder aproveitar, mas a ideia era que vamos aproveitar o sistema que existe e vamos criar vários subsistemas que giram a rede de prestadores. Ou seja, se quiséssemos, é como se houvessem 5 SNS no mesmo espaço territorial, no mesmo retângulo. Pode parecer um bocadinho um contrassenso, uma enorme dificuldade, confuso, como é que nós vamos escolher os subsistemas, como é que vamos resolver os problemas da seleção adversa. A verdade é que outros países têm, por isso isto não nos é adverso. E a questão toda é que nós conseguimos escolher, por exemplo, o mais fácil, existem 3 pedais e 2 pés e nós conseguimos navegar bem, andar de carro sem problema, ou seja, não é por termos dificuldade em escolher e em fazer pequenas opções do dia-a-dia que nos pode limitar a escolha. A questão que nós temos dos subsistemas, talvez a melhor defensor que eu consigo encontrar disto é o Primeiro-Ministro quando criou o SNS, quando criou o CEO do SNS. Ele deu, a dada altura, dizia que a ARS Norte funciona bem. E por isso íamos passar as boas práticas da ARS Norte para o resto do país. Para Lisboa, Vale do Tejo, para o Sul, para o Algarve. E a pergunta que nós podemos fazer é, muito bem, a ARS funciona bem. E essa é uma boa, vamos generalizar o que funciona bem. Mas quem é que diz que daqui a 5 anos as práticas, a gestão da rede, a gestão dos hospitais, ou seja, se eu quero um hospital aqui, quero este aberto aqui, se quero este fechado acolá, quem é que nos diz que isso vai perdurar no tempo? Quem é que nos diz que vamos conseguir ter um ditador benevolente que não vai ser capturado? A melhor forma é nós incentivarmos diferentes financiadores a estarem em rede. Por isso, o que nós dizemos é que não é uma ADSE, são várias ADSEs, ou se quiséssemos, vários subsistemas que gerem redes hospitalares, de redes dentárias, de farmácias, o que for, e damos liberdade ao utente não só para escolher dentro de cada uma das redes, como poder saltitar de cada subsistema em subsistema, supostamente para não deixar ninguém de fora e que haja aqui alguma liberdade de escolha. E pronto, em 5, 10 minutos, acho que me alonguei demais, mas pronto. Agora ia passar à professora Célia Mateus para fazer uma análise crítica destas 5 ADSEs e de tal maneira, eu ainda não consegui perceber totalmente como é que isto se pode organizar. Falta-me ainda chegar lá. A mim também. Pronto. Mas eu acho que ao fim de hoje deste debate pode ser que nós consigamos. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço o estarem aqui. Queria agradecer ao Filipe por ter-me convidado. Para cumprimentar aqui o meu colega de mesa, o Alberto Campos Fernandes, conhecemos há muito tempo, mas também há muito tempo que não nos víamos. Cumprimentar também a Ana Sá Lopes, de quem sou admiradora e de quem costumo ler as crónicas. Agradeço de facto o convite que me foi feito de outra maneira, creio que não teria lido o documento que foi preparado pelo Filipe e pelos seus colegas. Não porque não tenha interesse na área da saúde, área em que trabalho há praticamente 30 anos, mas porque de facto é uma proposta que vem de uma área politicamente muito distante das áreas onde me costumo situar. E, portanto, à partida, não leria este documento. E, portanto, também foi estimulante ler este trabalho. Quem sabe, portanto, quem acompanha na pouca intervenção pública que eu vou tendo, sabe que sou uma acérrima defensora do Serviço Nacional de Saúde. Aliás, disse isso ao Filipe quando ele me convidou, que não estivesse ele distraído.
Pronto, e penso, e esperasse da minha parte maior consenso, ou totalidade de consenso com a proposta e que eu achava improvável que isso viesse a acontecer. E porquê é que eu defendo o Serviço Nacional de Saúde? Porque, pesando todas as vantagens e desvantagens que se encontram em diferentes modelos, portanto, nós temos diferentes modelos no mundo inteiro, continuo a considerar, face à investigação que tem sido feita, que é no Serviço Nacional de Saúde, ou em modelos semelhantes ao Serviço Nacional de Saúde, portanto, modelos com características de financiamento através de impostos, universalidade de acesso, que nós temos maiores vantagens em termos de organização e de prestação. Embora existam disfunções em todos os países e para todos os modelos, é nos países onde existe um Serviço Nacional de Saúde, ainda que com características diferentes, que nós tendemos a encontrar vantagens em termos de organização, de estrutura do serviço e onde encontramos os maiores ganhos. E, de facto, grande parte dos ganhos que nós encontramos na população portuguesa são devidos ao Serviço Nacional de Saúde. Eu queria também deixar uma nota ao Filipe, que ele precisa encontrar outro exemplo, porque o caso da maternidade é péssimo, e que é precisamente na obstetrícia e no momento do parto, é uma circunstância em que as mulheres podem escolher o local de parto. Portanto, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, é exatamente a única situação em que há liberdade de escolha do prestador. Portanto, a mulher pode ter o filho em qualquer hospital do país, pode morar no Algarve e ir para Vila Nova de Gaia. Portanto, tem que arranjar outro exemplo para que isso cole melhor e para que lhe dê resposta àquilo que pretende dar como exemplo. Eu sou economista e portanto, olho para a questão da saúde sempre na perspectiva da economia da saúde. E uma das coisas que se fala muito são as questões da concorrência perfeita, portanto, as questões da competição e da concorrência, e é isso, em parte, o argumento que está na gênese desta proposta, porque a concorrência e a competição traz mais eficiência. Há várias características que são necessárias no âmbito dos produtos e dos serviços e da organização dos mercados para que nós consigamos ter concorrência entre os prestadores, portanto, e para que depois consigamos chegar a situações de equilíbrio do lado da procura e do lado da oferta. Isto é um bocadinho de jargão, mas é sempre assim que nós olhamos para os serviços e para a prestação desses serviços. E aquilo que acontece no setor da saúde é que todas as falhas de mercado, ou seja, todas as situações em que as características da concorrência perfeita não se verificam, se encontram no mercado dos cuidados de saúde. Portanto, o único mercado, portanto, quando nós pensamos em diferentes áreas de bens e serviços, em que isso se verifica, portanto, em todas as áreas, e isso justifica, de facto, a intervenção e a regulação por parte do Estado. Se isso resolve todos os problemas, não resolve todos os problemas, mas também muitas das características e das críticas que são feitas ao Serviço Nacional de Saúde, que nós temos cá em Portugal, têm a ver com a forma como nós temos alguns detalhes da prática portuguesa na gestão dos serviços de saúde, da gestão dos serviços em geral, e depois também temos no Serviço de Saúde. Pronto. E as coisas falham não por causa do modelo Serviço Nacional de Saúde, mas falham muitas outras áreas da administração pública em Portugal. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com uma herança que nós temos e que nós somos portugueses. E, portanto, se nós mudarmos a forma como se organiza o Serviço de Saúde, mas temos exatamente as mesmas pessoas, só mudamos, em vez de termos um Serviço Nacional de Saúde, já não funciona bem, passamos a ter 5, eu não percebo que é que esses 5 vão funcionar melhor que um com as mesmas pessoas que nós vamos buscar à mesma pool a fazerem as mesmas coisas com a experiência que já têm, portanto, do modo de agir. E aquilo que acontece, portanto, e a inspiração da experiência holandesa é uma inspiração bastante interessante. A experiência holandesa começou na década de 80, portanto, do século passado. E começou
com um economista americano, o Einthoven, que portanto, ele começou a pensar nas questões da concorrência gerida e depois na Europa, nomeadamente na Holanda e no Reino Unido, achou-se que existiam problemas na organização dos serviços de saúde, estava aumentando a despesa, portanto, que as pessoas tinham falta de acesso, que não havia qualidade, que não existia transparência, etc, etc. Então, o Einthoven veio à Europa, fiz doutoramento em Stanford, acho que trabalhava no MIT, e portanto, muito pedigree, e veio propor a sua reforma. Portanto, aquilo começou em 1988 e a reforma holandesa concretizou-se em 2006. Portanto, foram quase 20 anos que andaram ali a discutir, e a discutir, e a discutir. Portanto, eu não sei se têm experiência de trabalho com holandês, ou se acompanham na vossa profissão o que se passa na Holanda nas vossas, mas portanto, a experiência que eu tenho de trabalhar com colegas holandeses na área da saúde é que qualquer mudança leva mais de 10 anos, pelo menos. E a forma como se concretiza não tem nunca nada a ver com a forma como foi idealizada. Portanto, aquilo há uma cultura de consenso, de discussão, e as coisas vão andando, e vão andando, e vão andando, até que se concretiza. E foi isso que aconteceu com esta proposta do Alan Einthoven para a reforma do sistema de saúde holandês. Portanto, a reforma foi implementada em 2006, o Einthoven acha que não foi bem o que ele dizia, portanto, que aquilo não era exatamente o que ele gostaria que tivesse acontecido, foi aquilo que foi possível a partir do consenso e toda a discussão que se encontrou na sociedade holandesa ao longo daqueles praticamente 20 anos. E em 2001, eu vou deixar aqui esta referência, em 2021, eu deixo aqui esta referência também para o Filipe, foi publicado um livro que faz a avaliação da reforma. E o livro está em PDF, online, gratuito, e se chama-se The Market Reform in Dutch Healthcare. É do Jurissen e do Marci, e está no site da WHO, do Observatório Europeu. E, portanto, olha de forma muito detalhada para os resultados. Portanto, foi publicado em 2021, a reforma foi em 2006, portanto, já havia material. Portanto, e há outros artigos que, entretanto, foram sendo publicados. Portanto, há várias formas de olhar para a reforma e nunca há consenso de todos os stakeholders relativamente aos resultados da reforma. Quem está mais satisfeito com os resultados da reforma são as seguradoras. Portanto, mais satisfeitos do que os médicos, mais satisfeitos do que os enfermeiros, mais satisfeitos do que os economistas da saúde que também participaram num estudo, mais satisfeitos até do que os próprios cidadãos. Portanto, quem está mais satisfeito no trabalho que foi feito, de facto, são as seguradoras. E quais é que são as principais conclusões deste livro? É que em relação à liberdade de escolha, é que há um grupo pequeno de consumidores que foi quem beneficiou mais com a reforma e a parte da liberdade de escolha. E esse grupo, que características é que tem? Jovem, de elevada educação e com bom estado de saúde. E geralmente são sempre estas as pessoas que beneficiam mais com as reformas, que é sempre as pessoas que não precisam, são sempre aquelas para quem as coisas correm melhor. Né? Portanto, aquilo que nós precisamos depois perceber é se as pessoas que de facto usam mais são essas para quem as coisas funcionam, portanto, para quem está efetivamente doente. Depois, em relação a outra coisa também que é entendida, é que isto ia resolver as listas de espera também não foram resolvidas na Holanda. Uma coisa que eles constatam, portanto, que aquilo continua com grandes problemas em algumas áreas, porque há grandes listas de espera. Em que eu sei que resolveu numa ou duas, mas não resolveu em todas. E depois, portanto, há várias outras questões que eles dizem que, de facto, pronto, funcionou em algumas áreas, mas não funcionou para todas. E outra coisa também que tem revelado alguns problemas tem a ver com o pagamento das pessoas que não têm capacidade financeira para comprar os prémios de seguros. Aquilo não é assim tão pouco, portanto, e é necessário continuar a encontrar recursos para fazer o pagamento do prémio de seguro das pessoas que não têm rendimento, e continua a haver um grande debate político sobre onde é que se vai buscar esse dinheiro
e qual é que é a distribuição justa do fardo financeiro dos custos com os cuidados de saúde dessas pessoas. O que é que eu gostava de ter visto no documento? Pronto, um bocadinho mais de evidência, não é? Que apontasse no sentido dos resultados antecipados. Gostava de ter visto um bocadinho mais de números, de cenários, que pudesse, de facto, nós pudéssemos ver, portanto, há estes pressupostos, com base nestes cálculos, nós temos, de facto, assumir que isto vai acontecer em Portugal. Uma das coisas que é dita é que basta fazer mais ou menos crescer a nossa despesa em saúde em cerca de um ponto percentual do PIB para que isto possa correr bem. Já ficávamos mais próximos da despesa em saúde em percentagem do PIB da Holanda. Ora, aquilo que acontece, eu fui à procura de alguns dados para Portugal e para a Holanda, portanto, em 2020, dados da OCDE, da União Europeia. Nós temos, portanto, a esperança média de vida é idêntica em Portugal e na Holanda. E a Holanda gasta, per capita, em paridades de poder de compra, 3.967 euros por pessoa. Portugal gasta também, em paridades de poder de compra, 2.314 euros por pessoa. Portanto, dados da OCDE. A esperança média de vida na Holanda é 81,5 anos. Em Portugal são 81,1 anos. Portanto, eu acho que nós somos muito mais eficientes a manter as pessoas vivas do que os holandeses. Nós gastamos quase metade daquilo que os holandeses gastam e temos a mesma esperança média de vida. Eu não percebo porque é que nós havíamos de gastar muito mais, portanto, e não só com 1% de IVA, nem sequer nos aproximávamos daquilo que os holandeses gastam, não é? Portanto, e as diferenças não são assim tão grandes. É verdade, se nós conseguíssemos ser um bocadinho mais eficientes e ter algumas coisas melhor organizadas cá em Portugal, os nossos ganhos em saúde ainda podiam ser muito mais evidentes. Mas isso não são só coisas que nós precisamos de mudar no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, há outras reformas que nós precisamos fazer em várias outras áreas, portanto, que também englobam a área da saúde, mas não só a política de saúde, mas a saúde em todas as políticas, para que nós pudéssemos ter também melhores resultados. E o que é que eu também gostava de ter visto um bocadinho mais? Que uma reflexão sobre as agências de contratualização. Porque nós já tivemos, portanto, e temos as 5 ARS, tivemos durante muitos anos, creio, se não estou enganada, mas posso estar aqui enganada nas datas, entre 2007, talvez tivesse começado antes, e até 2011 tivemos as agências de contratualização, portanto, o objetivo era um bocado fazer a separação entre financiador, pagador e prestador, portanto, havia uma negociação com os hospitais, e o que é que nós sabemos dos resultados destas agências? Elas foram extintas. Portanto, isso é verdade. E o que é que aconteceu? Todo o processo de negociação. O que é que aquilo correu mal? Ou o que é que correu bem? E que lições é que isso nos pode dar para que consigamos melhorar, não é? Outros modelos que preferem modelos mais regionais de organização dos cuidados de saúde e da parte do financiamento. E eu vou ficar por aqui. Obrigado. Obrigada, professora Célia. Vou passar ao Filipe, que acabou de levar uma ensapadela aqui à grande sobre a sua proposta, nomeadamente a comparação com a Holanda. Passa. Bem, então, antes de mais, a nossa proposta de facto é parecida com a da Holanda, mas não é 100% igual, e por isso algumas das questões não são 100% aplicáveis. Vou começar de trás para a frente, dos cenários. Nós, de facto, dissemos que o sistema de saúde podia custar mais 1% do PIB. E há um problema quando se faz benchmark. É se nós devemos fazer em percentagem do PIB ou se devemos fazer em valor. E em valor, a professora Célia está cheia de razão. Em percentagem do PIB, eu acho que estou um bocadinho mais de razão. Porquê que eu acho que este é o benchmark correto? Porque a maior parte das despesas de saúde, há 2 tipos de bens. Os que nós importamos e esses, tipicamente, não vão mudar o preço, seja qual for a organização. Ou seja, se já são caros, vão continuar a ser caros. Nos produtos farmacêuticos existe uma regra que na prática ajusta o poder de compra, mas os equipamentos são caros em todo o lado, por isso nós já temos esse valor. A grande diferença é a mão de obra, mas nós, infelizmente, em Portugal ganhamos pouco e por isso é que o nosso SNS também é barato. Mas aqui, é verdade, a professora Célia tem razão, podia ser um bocadinho mais cenarista e validar mais em euros e menos em percentagem. Mas não é possível a quem está de fora fazer isso. Aliás, isso é um problema que o Estado tem.
Por exemplo, na parte de finanças públicas existe a unidade técnica da prova orçamental para conseguir trabalhar dados e mesmo assim esses dados não vêm. Eu acho que estou mais próximo, ou pelo menos não estou tão desfasado do benchmark que fiz. Em relação às listas de espera, a lista de espera é má, mas mais importante que a lista de espera é o tempo. Porque não há mal de haver muita gente na lista de espera desde que eu consiga despachá-las bem. Ou seja, por exemplo, quando fazia trabalhos mais na área de consultoria de saúde, havia um problema, é que não havia listas de espera de senhoras com varizes nas pernas no Alentejo, porque ninguém se queixava. E a lista de espera está resolvida. Ou seja, não há problema de eu ter lista de espera, eu tenho que ter capacidade de resolução. E o tempo de lista de espera para cataratas, cirurgias da anca, após o diagnóstico, o caso da Holanda está em semanas, ou 1 ou 2 semanas, nem chega a tanto. Em Portugal está em meses ou anos, por isso nem sequer estamos a falar da mesma realidade. Na parte das seguradoras satisfeitas, as seguradoras nos países de inspiração alemã são algo que nós já não as temos, nós tivemos quando ainda tínhamos misericórdias, são seguradoras, mas estão próximas do lugar social, ou seja, é um terceiro setor, não é próximo com aquilo que nós temos, mas a satisfação global, de acordo com a OCDE, a média da OCDE é 71% com o SNS, em Portugal é 67%, no Reino Unido é 75%, em Itália é 61% e nos Países Baixos é 92%. Por isso, eu imagino que as seguradoras estejam mais felizes lá do que cá, mas a população lá também está muito mais feliz do que a nossa. Em relação às pessoas que ficam felizes e que beneficiam, o nosso SNS tem um problema. Quando nós pegamos nos dados do Eurobarómetro, que se fazem várias análises sobre o estado de saúde, nós conseguimos, temos os dados longitudinais, eu consigo saber quem é que ficou de fora para marcar as consultas. E o nosso SNS, quando há lista de espera ou quando há insatisfação, não é aleatório. Não é um sim, um sim, não. Na prática, quem está mais insatisfeito e, sobretudo, quem tem mais dificuldade no acesso em Portugal são os empregados. E os empregados aqui mostra também, os médicos têm um termo, são utentes menos diferenciados. Okay? Então nós dizemos que 60% da população sofre de iliteracia funcional, e isso tem consequências no acesso a bens públicos e também tem consequências no mercado de trabalho. São pessoas que não se encaixam bem. Segunda, são doentes crónicos. O nosso SNS trata mal doentes crónicos e por isso muita gente pode estar satisfeita, mas aqueles que mais precisam são os que levam mais pancada. E o terceiro são os mais pobres. Ou seja, o nosso SNS é extremamente desigual. Nós podemos dizer que na Holanda o estilo de vida é mais saudável, as pessoas têm mais formação e por isso se calhar não vamos ver... Mas o nosso SNS não é um SNS equitativo. Isso para mim, de alguma forma, choca-me. A principal diferença que nós temos do modelo holandês é que nós estamos a dizer que a contribuição que nós vamos a pagar não é um valor fixo, é uma percentagem. E agora, para quem segue melhor o debate político português, é uma flat tax. Ou seja, é como a segurança social. Nós pagamos uma percentagem fixa do nosso rendimento, que pode ser 10, 5, 20, 30, e por isso isso está resolvido. Ou seja, uma pessoa mais pobre não tem que pagar os mesmos 1000 euros que uma pessoa rica. Ele paga uma percentagem do seu rendimento. E essa é a mesma coisa que o imposto. Mas nós estamos a dizer que vamos financiar por impostos. Mas é regressivo. Não, é regressivo. Como a segurança social também é regressiva. E isso não nos choca. Eu nunca vi ninguém dizer que se quer que a segurança social seja progressiva ou regressiva. Todos nós impostos, nós estamos a financiar o SNS por impostos. Não é por um prémio fixo de seguro. E nesse sentido é igual. É uma mudança face ao modelo holandês, mas pronto. Eu ia ali falar com o professor Alberto uma coisa. Eu sou uma pessoa de esquerda, mais ou menos, sabe? A minha nora é uma pessoa de esquerda. E aqui há dias tivemos de fazer uma intervenção, como agora dizem os miúdos, junto da minha nora para fazer um seguro de saúde, porque ela tem 29 anos, é advogada, aquilo com os advogados é uma confusão. E então, eu, desde sempre crente no SNS, e por razões apontadas, a maior parte delas pela professora aqui, mas eu vi-me a fazer pressão junto da minha nora. E como é que um governo de esquerda, que inicialmente até foi apoiado pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda,
faz-se disparar o estilo de estudo em Portugal. Mas claro que vai falar do que lhe apetecer e não vos escusa de usar este exemplo, mas eu ainda me fico impressionada com esta história do número. Bom, muito obrigado a todos e a todas por este convite. Eu gosto de convites atrevidos e dizia-me um amigo meu: tu fazes uma iniciativa, um lançamento de um livro da Iniciativa Liberal, não te sentes como um nudista numa praia de nudistas vestido. Eu não. Eu, aliás, estive há tempos também numa iniciativa do CDS. Eu acho que a cultura democrática ganha muito com este tipo de discussão adulta, serena, tranquila, até porque eu faço parte daqueles que entendo que faz falta à democracia, a emergência de partidos novos, de ideias novas, de gente fresca, de gente que possa sair um bocado deste ecossistema que está relativamente cristalizado, está relativamente fechado sobre si próprio. Eu ouvi o Filipe, depois ouvi a professora Maria Céu Mateus e o impulso que eu tive é: eu vou ter que dar uma aula só para na escola, são 1h40, nós aqui não temos esse tempo, sobre estas matérias. Tem que tocar alguns pontos que são teóricos, e quem sou eu, com dois eminentes economistas da saúde que aqui estão ao meu lado, mas tenho que chamar a atenção de todos que o problema das propostas políticas é muitas vezes nós relativizarmos ou manipularmos os pressupostos. Os pressupostos. O ponto de partida. Primeiro, não é verdade que o Serviço Nacional de Saúde não tenha cumprido ao longo da sua história um papel que é absolutamente único na Europa. E eu repito, sublinhando a bold, único na Europa. Eu não estou aqui a fazer propaganda política, aliás, os meus adversários políticos mais à esquerda dizem que eu sou um socialista liberal, eu não sei o que é isso, sempre fui desde miúdo um social-democrata, e estou muito bem dentro do Partido Socialista, dentro de uma área moderada e democrática, faço aliás parte não da ala dos moderados, mas da ala dos moderados. E, dito isto, há muitos anos que eu estudo isto, um bocadinho mais que a professora Céu Mateus, porque, enfim, ela ainda é uma criança em termos tradicional, e, portanto, temos alguns tempos de diferença. E, portanto, tenho esta ideia de que uma boa conversa deve começar com o entendimento sobre os pontos de partida. Quem, como eu, viveu antes do 25 de Abril, era estudante no liceu, andava no liceu e depois fiz a universidade e estive na Alameda, faço parte daquela espécie de vias de extinção que esteve na Alameda, a lutar do lado, naturalmente, da liberdade, e nessa altura com algumas normas negras, mas percebe bem a importância que teve o impulso, eu diria um misto de aventureiro e de generoso e de ousado, de um advogado de Coimbra, com um médico, Mário Mendes, criar um sistema universalista que foi verdadeiramente o primeiro instrumento na criação de um Estado social que Portugal desconhecia. Portugal tinha um Estado corporativo, como sabem, tinha aliás o Ministério das Corporações e da Previdência Social, e é, a seguir ao 25 de Abril, a primeira ideia, e eu tive conversas deliciosas com António Arnaud em casa dele, quando ele várias vezes me tentava, sempre que eu ia a Coimbra, convencer, não explicar como é que se dava a volta aos ministros das Finanças. Eu explicar como é que eu fiz com o Mário Soares, vou-te explicar a ti como é que vais fazer por sempre tempo. Um homem extraordinário e, de facto, prestou ao país um enorme serviço. Ele teve um impulso de generosidade, ele era advogado. Nós, voltando à questão dos pressupostos, antes de dizermos que está tudo mal, porque os emergentes, face aos incumbentes, o que é que fazem? E está tudo mal. Para eu ser ouvido numa sala, eu tenho que ser disruptivo. Como é que eu tenho mais share se tiver uma intervenção televisiva? Não é ser ponderado nem moderado. É dizer que isto está tudo mal. Que isto é uma vergonha. Se eu usar a palavra vergonha, eu share só 10 pontos. Então, nós tivemos um caminho, que é um caminho que está bem refletido nos relatórios que a OCDE publica todos os anos, que é o OCDE Health Atlas, e qualquer pessoa com o mínimo de honestidade intelectual olha para aqueles relatórios, estuda ao longo dos anos e diz assim: really, we have done a hell of a job. Vou falar em inglês porque a minha colega é do Liceu de Lancaster. Fizemos um raio de um trabalho dos diabos. Porque nós hoje temos uma taxa de mortalidade infantil que é semelhante, em alguns anos até foi melhor que a taxa de mortalidade infantil da Holanda.
E a mortalidade infantil não é importante apenas por aquilo que refere aos mortes por cada 1000 nascimentos. É, tecnicamente, um dos indicadores mais finos que reflete o fenotipo das políticas sociais de proteção e saúde. Reflete a educação, a habitação, a alimentação, as políticas públicas. Eu tenho aqui uma série de notas, peço a que me considere e ao Filipe estes 5 ou 6 minutos, porque eu estou aqui com muito gosto. E eu gosto de ter uma boa discussão, sobretudo com pessoas inteligentes, que é o caso. Nós, quando olhamos para esta história, hoje, quando eu entrei na Faculdade de Medicina, eu lembro-me na faculdade, eu fui interno do professor Pino Correia, na Medicina 2, em Santa Maria, um homem de grande qualidade, que infelizmente morreu muito cedo. E nós olhávamos miúdos para a mortalidade, para a esperança média de vida, e a nossa obsessão era os países nórdicos. Viviam quase mais 10 anos do que nós, lembra-se disso? Mas o que é que nos falta? Nós queremos que os nossos pais vivam, pelo menos, aquilo que em média vivem os suecos. Bom, a boa notícia é que, passados estes anos sobre o meu curso de Medicina, nós vivemos mais hoje em média do que vivem os suecos. E a melhor notícia é que ainda mais as mulheres que os homens, o que me deixa a mim particularmente feliz, porque tenho só mulheres em casa. Ora, então, isto foi o SNS, foi a ADSE, foi a liberdade de escolha, os casos de é uma construção global que se reflete na mortalidade infantil de um país que, apesar de tudo, ganhou literacia, ganhou educação, ganhou habitação. Eu, enquanto jovem médico de saúde pública, eu fechei lares e visitei bairros de barraca que ainda existiam antes do professor Cavaco Silva ter acabado com as barracas, em 1994, 95. Isto é uma piada política que não é para a iniciativa, mas eu lembro-me de ter visitado bairros de barracas em Lisboa onde vi bebés a dormir ao lado de ratazanas enormes, de 2 quilos, ao lado. Eu lembro-me bem, e eu discuto isso muitas vezes com as minhas filhas, que naturalmente não têm esta memória, da importância da memória para nós, pensando e refletindo sobre o passado, protegermos melhor o futuro. E não sermos, como são também, eu tenho isso na minha família política, não termos impulsos legislativos do tipo Ambrósio, que é, apetecia mal, tomei a liberdade de pensar em si e acabei com as PPPs. Isto é fatal, é dramático. A política por impulso, apenas porque apetecia mal, tomei a liberdade de pensar em si e criei uma direção executiva. Rebentei com as ACSS, com a ARS, e tenho hoje um tarantantã no sistema de saúde que ninguém se entende. Isto não é um apanagem dos partidos novos. Nos partidos velhos também existem este tipo de impulsos. Portanto, para nós refletirmos sobre o que falta fazer, Filipe, e muitas das questões que o Filipe apontou são muito pertinentes porque não foram resolvidas, nós temos que olhar, vale a pena, como dizia a professora Maria do Céu, assumirmos socialmente um custo de transição e transformarmos um sistema que está montado de base fiscal, beveridgiana, por um modelo bismarckiano tipo holandês, ignorando, meus caros amigos economistas, os custos de transição? Pergunta número 1. Vale a pena meter mais dinheiro no sistema? Não. Eu, quando saí do governo em 2018, eu tinha apenas mais 200 milhões do que o meu amigo, ex-ministro da Saúde da Troika, Paulo Macedo. E durante os anos que eu estive no governo, foi os anos em que o SNS historicamente mais produziu em Portugal. Quando eu saí do governo, haviam apenas 400 mil portugueses sem médico de família. E há um estudo feito pela nova IMS, pelo Pedro Coelho. Nós, em 2018, eles apresentaram um estudo, que era um estudo feito pela Academia. O SNS português foi o mais eficiente da Europa. Porquê? Face aos resultados que tirava e ao pouco dinheirinho que tinha, tirava muito, era muito eficiente. Veio a pandemia, que do meu ponto de vista foi um desastre. Não apenas do ponto de vista sanitário, mas também do ponto de vista da gestão. E nós passámos de 9 mil milhões para 15 mil milhões de despesa pública. A má notícia é que temos menos resposta assistencial do que tínhamos na altura. Portanto, esta ideia de pôr dinheiro em cima das coisas, nós resolvemos o problema? Não. Então, Filipe, o que é a iniciativa, enquanto partido novo, que traz frescura e que traz inovação e que eu espero que não se distraia por questões internas, o que é que a iniciativa traz ao debate político? Repensar com alguma tecnologia científica o financiamento. Podemos discutir o modelo de financiamento.
Eu acompanho muito a professora Marcelo Mateus no sentido de que nós não podemos ignorar, muito menos Vossas Excelências que são economistas, que nós estamos a falar de um quasi-mercado, onde a concorrência não gera necessariamente melhores resultados e que o sistema de saúde, digo isto aos miúdos lá na escola, sempre todos, aos mais pequenos, aos internos de saúde pública e a outros. Meus amigos, o sistema de saúde não é por acaso que se chama sistema. Podia ser, digamos, uma parafernália, uma coisa assim mais ou menos, uma espécie de organismo. Não, o sistema de saúde é uma pirâmide. E sendo uma pirâmide tem precedências, tem referenciação, tem critério. Ninguém no seu perfeito juízo entenderia ser útil que Portugal tivesse para assegurar a liberdade de escolha 20 centros de transplantação. Porque não há casuística. Nós temos de ter no máximo 3, eu até acho que temos a mais. E então o que é que acontece? Quando eu estou indicado para um programa de transplantação, eu tenho que entrar pela base da pirâmide, pelo meu médico pessoal, ou de família, ou aquilo que vocês querem chamar, vou seguindo o carreirinho, e chega a um ponto, sim, em que o meu médico de família me pode dizer: você quer ser operado em Lisboa ou em Coimbra? O que é que o senhor doutor acha? Bem, Coimbra, para a sua patologia, tem mais experiência, tem mais trabalhos publicados, tem melhor evidência, se fosse assim, ia para Coimbra. E eu vou. Porque há outra questão que não está resolvida e que nem os liberais nem os socialistas vão resolver, que é a assimetria do conhecimento e da informação. Apesar do chat GPT, que dizia há dias que eu meti o meu nome, que eu tinha sido Primeiro-Ministro no tempo da Troika. E eu deixei de confiar minimamente no chat GPT. Aliás, até mandei um recado por interposta pessoa, ao Dr. Passos Coelho, a perguntar se com ele saía disto a saúde das línguas. Então, nós temos... Basta falar da pirâmide para que todos nesta sala percebam que a liberdade de escolha não regulada em saúde não existe. É imprudente, é inútil e mais, gera mais despesa e, por outro lado, não garante mais qualidade. Porque quando a concorrência é feita pelo fator preço, eu digo aos alunos, façam um exercício sempre que é este. Nesta sala, se eu considerar que a relação do cidadão com o sistema de saúde pode ser caracterizada por 3 aspectos, eu sou doente, sou utente ou sou cliente. Faça exercício e dá sempre um resultado. Quem é que acha que nós, na relação com o sistema de saúde, somos doentes? Levante o braço. 1, 2. Não pode dar declarações de voto só no fim. No meio de uma votação não se fazem declarações de voto só no fim. 3 votos. Quem é que acha que somos utentes? Penso que uma maioria quase absoluta, não se pode falar disso agora neste momento. E quem é que acha que somos clientes? Uma minoria relativa. Apesar de ser um mercado liberal. Apesar de ser um mercado liberal. Eu, se fosse ao Filipe, pedia lá no partido para mudar para outras áreas. Deixava a saúde. Estou a brincar ao Filipe, não me leva a mal. Porquê é que aqueles que disseram doentes estão errados? Uma grávida é um doente. O que é que um sistema de saúde, promotor da saúde, quer? É que a maior parte dos seus utilizadores sejam os saudáveis, para não ficarem doentes. Nós passamos a vida a encher a boca e bem de que temos de trabalhar contra a doença. Vocês sabem que a esperança média de vida à nascença em Portugal ultrapassou a sueca. Mas a probabilidade de um sueco chegar aos 70 anos sem doença é 70 anos. Um português é 59. Nós ganhámos a batalha da quantidade, mas não ganhámos a batalha da qualidade. Nós aos 59 já estamos no marco comprimido, nas besnagas, nas injeções, nas consultas. E já andamos numa parafernália. Eu tive uma enfermeira há muitos anos, quando comecei a trabalhar, uma enfermeira com muita graça, que recebia uma senhora que vinha sempre com um saco de plástico buscar uma listagem enorme de medicamentos para receita. E ele dizia ao enfermeiro Santos: Sr. Dona Júlia, é preciso ter tanta saúde para tomar tanto remédio. Mas nós temos 10 anos, quase 11 anos para ganhar em qualidade de vida. Nós podemos chegar aos 70 anos, velhos, mas saudáveis. Apenas com a patologia do desgaste, que naturalmente, mesmo comendo um almoçadito Santini e fazendo exercício físico, a idade não perdoa. Eu gosto muito do Santini, sou cliente e, aliás, sou vizinho do Presidente da República e, portanto, trabalhamos, consumimos gelados e mesmo a pastelaria. Agora, doentes não, porque o que eu quero é que nesta sala, em que eu, enquanto médico de saúde pública, eu consigo na minha cabeça estimar qual é a probabilidade de morte e a probabilidade de doença para este grupo que aqui está. Porque tenho os números todos na cabeça. Eu sei quem é que vai ter um cancro do colo, do estômago, da mama, quem é que vai morrer por infarto agudo do miocárdio, quem é que vai ter um AVC, etc. Mas eu sei isso porque eu até colaboro com o grupo regional da OMS das doenças crónicas, eu tenho na cabeça os números todos. O que eu vos posso dizer é que nesta sala, 83% de nós vai morrer por uma doença cardiovascular. Pelo menos.
não tinha mais nada. Então, utente ao cliente. Bom, utente associa-se a ideia do utente a uma coisa soviética. O camarada utente. O camarada utente. Eu lembro-me sempre, quando fiz o internato, não levem mal levar isto para algumas notas de humor. Eu, quando fiz os internatos, tive um mentor que era um cirurgião bastante mais velho do que eu, naturalmente, um homem que, na altura, se a iniciativa liberal existisse, ele era militante de base. Um homem bastante contra o gonçalvismo, e bem, eu também era, grande lutador, e tinha feito o serviço médico à periferia. E então foi colocado em Cuba, no Alentejo. A parte boa é que parte daquelas pessoas desgraçadas nunca tinham visto um médico. Nunca. E há um dia que uma ceifeira lhe entra vestida de preto, com aquelas coisas todas, entra no consultório e lhe disse: "Boa tarde, camarada médico." E ele respondeu: "Camarada, o rei que parte, porque eu sou médico." Ele contava esta história com imensa graça, que é, pronto, isto é uma ilustração da luta de classes e, naturalmente, que era uma coisa que naquele tempo era muito curioso. Mas, portanto, voltando um bocadinho atrás, utente-cliente. O cliente, do meu ponto de vista, é alguém que consome porque quer, quando quer e como pode, e escolhe o momento do seu consumo num quadro de liberdade de escolha. Não é por acaso que nós em Portugal não temos um Serviço Nacional de Restaurantes. Universal, geral e gratuito. Íamos experimentar um, experimentar outro. Eu nunca me considerei na minha vida cliente em saúde, porque eu não quero ir ao médico, a não ser quando preciso. Eu detesto entrar nos hospitais enquanto cidadão doente. E o que eu quero é distância. E quando eu entro no hospital, o que eu quero é sair lá depressa. Portanto, o que eu quero é confiar num sistema em que o médico me diz: o seu problema de saúde é rigorosamente este, e para este problema de saúde a proposta diagnóstica e terapêutica é esta. Eu confiar nele, e se eu não confiar nele, eu tenho a possibilidade de pedir a outra pessoa, sem nenhum tipo de restrição pública, que nós saberemos a segunda ou a terceira opinião. Agora, o problema de uma relação de mercado na saúde é a criação de necessidades. Eu vou a um prestador privado que tem naturalmente uma orientação lucrativa, não tenho nada contra, mas é natural que... já reparou que tem aqui o sinalito? E que tal o gajo de sinalito? Olha, há quanto tempo não faz o castrol? Como dizia um doente que eu conhecia há muitos anos, o castrol, que era um óleo que havia, em vez do colesterol. Portanto, nada contra o setor privado, mas mesmo o setor privado, e muito bem nas PPPs, serviu bem o Estado, infelizmente só se mantém neste momento Cascais, mas com as regras públicas, de que nós somos cidadãos utilizadores. E, portanto, o Estado tem a obrigação de promover a saúde pública, a promoção da saúde, de vigiar o nosso estado de saúde se nós quisermos, não nos deve impor isso. Deve dizer: olha, você devia fazer uma colonoscopia aos 50 anos, você devia fazer as vacinas daqui, mas deve recomendar e explicar porquê você não devia fumar, mas não num sentido paternalista e num sentido, digamos, de doente. E 3 ou 4 coisas para terminar, para não nos maçar. O que é que nós temos hoje em Portugal? Se nós fizéssemos um pacto de regime, que eu, aliás, com o atual Presidente da República, nós tentámos isso naquele tempo, mas naquele tempo era muito difícil, agora ainda é pior. O que é um pacto de regime? É nós entendermos sobre aquilo que é um serviço que eu considero que é um serviço transgeracional. O SNS é matéria de Estado. Não é matéria de partido, não é matéria, digamos, de trincheira. E nunca se poderia ter feito uma lei de bases de saúde excluindo o PSD. Nunca. Porque a probabilidade de um governo alternativo em Portugal ser liderado é pelo PSD. Naturalmente é para quase de certeza, com o contributo prestimoso da Iniciativa Liberal. Mas, se o PSD vai ser governo, o PSD não pode estar a mudar agora, por reação a uma lei de bases que foi feita o ano passado, porque nós não podemos andar a saltar de lei de bases em lei de bases, quando não há um compromisso. Como dizia o professor Luís Mateus, as mudanças em saúde são 20 anos. Nós não podemos estar a brincar às leis de base todas, cada vez que uma legislatura muda. E aí, para concluir, acho que, sinceramente, há propostas que a Iniciativa Liberal faz que podiam ser acomodadas neste quadro. Nós podemos ter um Serviço Nacional de Saúde com as características que temos, sem muito mais financiamento, intervindo aonde? Na melhoria da organização, na simplificação administrativa, na luta contra a burocracia endogâmica que lá existe. Por exemplo, agora, bem, nós acabámos no meu tempo
cartas de condução passadas obrigatoriamente pelos médicos de família, metemos a liberdade de escolha dentro do sistema público, desde que mediada pelo médico de família, porque senão tínhamos um shopping around. 13% dos portugueses em Portugal hoje escolhem dentro da sua rede pública outro hospital que não o próprio, através do médico de família. E agora o professor Fernando Araújo, que foi o meu secretário de Estado e com quem eu falo todos os dias, bem, 2 vezes, está a tentar, tudo por tudo, fazer algumas coisas que ficaram ainda por fazer. Fizemos o e-vacinas, a receita eletrónica, a simplificação, agora as baixas dos 3 dias, eu tentei fazer isso em 16 e a Segurança Social mandou salvar. Porque tinha medo e o patronato também não queria. Bom, agora vão ser 6 dias de férias adicionais, naturalmente para proteger o estado de saúde à custa do vencimento das pessoas, não é propriamente uma gratuitidade que se está a oferecer. E, finalmente, os médicos privados vão poder passar a atestados médicos. Onde é que eu acho que o contributo da Iniciativa Liberal pode ser importante? Primeiro, nós temos que refletir sobre o modelo de financiamento, se ele de facto não deveria ser ajustado. A direção executiva está a evoluir para as ULS para justamente ajustar, através da captação pelo risco, através de uma integração que lute contra um problema que o SNS português tem, que é a segmentação e fragmentação. Por outro lado, o Filipe disse uma coisa muito importante: é inadmissível que Portugal, que é um dos países mais pobres da União Monetária, tenha tanta despesa out of pocket. Isto é de uma iniquidade e de uma injustiça brutal. 32%, se nós retirarmos as deduções à coleta em CDRS, que só abrangem agora pessoas que têm rendimento bruto anual inferior a 63.500 euros, ainda assim, nós temos muito medicamento não comparticipado, que fica muito caro às famílias. Temos muito dentista que é pago no bolso. Nesta sala, provavelmente, 90% das pessoas pagam o dentista privado. Temos as próteses, as ortoses, as quengalhas, os óculos, etc. E aí tem que se fazer alguma coisa e as vossas propostas são muito úteis. Como também, eu não chamaria liberdade de escolha, mas eu chamaria um dever imperativo do Estado de dar resposta em tempo garantido. Nós tínhamos o SIGIC para a cirurgia. No meu tempo, com o Fernando Araújo, nós fizemos o SIGIC para as ressonâncias magnéticas e para exames complicados. O que é que isto quer dizer? Eu moro em Cascais. O meu hospital é o Hospital de Cascais e o meu centro de saúde é o Centro de Saúde de Cascais. Imaginem que eu vou ao meu médico de família. Por acaso não vou há uma série de anos. Até já mandei oferecer a vaga a outra pessoa qualquer, porque eu não vou lá. E a médica de família diz-me assim: "Epá, você tem que fazer uma colonoscopia." Eu marco aqui no sistema Hospital de Cascais. Eu vou. Mas, por qualquer razão, o Hospital de Cascais, no prazo limite, que eram 30 dias, não me assegurou o serviço. Pois, meus caros, obrigatoriamente, o Estado despoleta um termo de responsabilidade para que a pessoa escolha um hospital, ou da rede pública, ou da rede convencionada, para fazer o exame. E isso, sim, é um contributo que eu penso que a IEL pode trazer para o debate político, ter-me-ão ao vosso lado. Que é, eu não tenho culpa, eu pago impostos. Não tenho culpa nenhuma das disfunções da organização do SNS. Eu até nem me importo ter o Hospital de Cascais, eu até fui presidente do Hospital de Cascais durante uns anos, e, portanto, conheço as pessoas, boas instalações, não me importa nada. Agora, passou o dia 30 e caducou o prazo que a minha médica de família me deu. Então eu estou habilitado a ir ao setor convencionado. Ou uma entidade com quem o Estado tenha acordo. E quem é que vai pagar esse serviço? Quem é que vai pagar esse serviço ao Estado em nome do utente? É o hospital que gerou a lista de espera. Isso sim são incentivos técnicos reversos, úteis, que põem o ónus do ponto de vista do ofertante prestador, do provider e não do utilizador. Porque o que a Ana Sá Lopes dizia assim: ninguém em Portugal deve ser obrigado a fazer um seguro de saúde a não ser por ter tese. Podia até ter aquele médico em concreto. O SNS não pode garantir a liberdade de escolha do médico, é impossível, porque não há nenhum sistema organizado no mundo que consiga dizer que para aquela doente aquele médico em concreto vai ser oferecido. É impossível. Então, eu posso ter um médico que só trabalha no privado. Acontece muito isso com as mulheres grávidas, que querem escolher o obstetra e o anestesista, etc. E a pessoa faz o seguro porque quer aquele médico em concreto. Agora, fazer seguros de saúde por barreiras do Estado é eticamente inadmissível e é inconstitucional. É inconstitucional. Como é inconstitucional, eu calmo já, não haver rede nacional de cuidados de medicina oral. Eu com o Fernando Araújo pusemos uns médicozinhos dentistas nos centros de saúde, uma medidazinha pequena, e eu, o primeiro dia em que ele foi nomeado para diretor executivo, mandei uma mensagem: "Fernando, está na altura de você levar a cabo a nossa ideia de uma rede nacional de cuidados de saúde oral." E aí também eu vou ao pacote básico, se quer pôr
uns implantes, quer fazer uma coisa qualquer muito estereotipada, então vou a um privado e pago, etc. E o setor público e o setor privado podem, de facto, funcionar neste regime, não obrigando... Eu creio que sair para fora do SNS é como emigrar à força. As minhas filhas, 2 delas já trabalham fora, mas não foram por razões económicas, foram porque quiseram. Projetos de vida. E, portanto, não são imigrantes económicos no sentido, eu vou para lá porque eu... Não. Tem cada um os seus projetos profissionais e desafiantes, e como, aliás, a professora Selma Mateus é uma imigrante, é de luxo, mas é claro que é. Agora, em relação ao SNS, eu devo poder utilizar o SNS dentro dos prazos e dentro das condições, devo ir ao dentista, ao ortopedista, faço a minha vigilância de saúde, faço as vacinas, faço a colonoscopia. Mas o setor privado não deve ser diabolizado neste sentido. É um mercado, sim, da livre escolha e da concorrência por critérios que não são os critérios públicos. E eu calmo já apenas com uma nota... Não, uma nota final. Eu não me calo, eu posso continuar a falar, mas eu queria ser muito... Queria aproveitar esta oportunidade para desafiar o Filipe, que fez este trabalho com uma equipa e naturalmente influencia o partido onde está, penso eu. E, portanto, poderá ter... Não, digo eu. Acho que são irmãos. Acho que são irmãos. Senão eu não teria aceitado estar aqui na... De qualquer das maneiras, é assim, a iniciativa liberal traz propostas que são muito úteis para romper com uma certa cristalização ideológica que em alguns momentos o próprio Partido Socialista se deixou apoderar por ela. E, às vezes, as necessidades conjunturais fazem com que os partidos se desviem da sua matriz, que é uma matriz de liberdade, mas é também uma matriz de responsabilidade social. E neste sentido, o out of pocket, a resposta garantida. Eu se fosse a vocês, fazia um livro sobre a resposta garantida. O Estado, eu pago os impostos e não me dá o serviço. Então quero um voucher. Olha, vou à PUF agora. E quem é que paga? Paga o Hospital de Cascais ou de Santa Maria. E, finalmente, porque já estou, de facto, a ir longe demais, dizer o seguinte: nunca, no debate político, sobretudo para os mais jovens, esta ideia de que nós chegamos e descobrimos a cana para o foguete. Não é verdade. Nós já cá estávamos todos. As coisas não nasceram ontem. Hoje foram feitos no sistema de saúde milhões de atos de enfermagem, atos médicos, etc. Fazem-se por ano 50 milhões de consultas. São operadas 800 mil pessoas. Em lista de espera estão 2,3% dos portugueses, dos quais apenas metade, mas nem fosse um, estão em tempo inapropriado, clinicamente inapropriado. E há uma coisa que em medicina e na saúde se chama, é a prioridade dos cuidados. Não é admissível que eu tenha um doente com um cancro à espera um dia, mas é perfeitamente admissível que eu tenha uma pessoa com varizes à espera 6 meses. Agora, essa pessoa, se eu digo que são 6 meses, aos 6 meses tem que ser operado. Senão, fica habilitada a ir ao SIGIC. Mas o SIGIC, que está a funcionar assim, foi aliás criado num governo em que foi o ministro Luís Filipe Pereira, um governo do PSD, que criou essa medida e que é uma boa medida, é uma medida inteligente e que devia ser ampliada. E ficava por aqui, estava aqui a tarde toda e vai dar para... Obrigado, professor. Vou passar aqui ao Filipe. Muita participação. Sim, muito rapidamente. Primeiro, só um esclarecimento. Eu não falo pela IEL e a proposta, apesar de fazer parte do programa eleitoral, o partido tem liberdade e muito gosto em apresentar propostas diferentes. Eu sou apenas um chato que vou levando a proposta até ao fim para que se consiga fazer alguma coisa. Passando este disclaimer, eu acho que o SNS é um avanço civilizacional. Eu não contesto absolutamente nada das vitórias que foram conseguidas nos últimos quase 50 anos. A proposta que nós colocámos era para pôr uma evolução face àquilo que existe. E por isso é que, na altura, pusemos as ARS a transformarem-se em subsistemas. Porque as ARS têm o mesmo grau de maturidade que o país tem. Ou seja, nós não estamos a criar um sistema paralelo. Ou seja, uma das coisas que também me enerva a mim é achar que tudo, temos que encontrar
uma solução para cada problema, quando muitas vezes as soluções já existem e podem ser incrementais. Não me choca absolutamente nada reconhecer os avanços que se conseguiu. A mortalidade infantil é um ganho maravilhoso, sei disso. Também sei que nos últimos 3 anos tem havido uma evolução em sentido contrário e, nesse sentido, estão aqui a vir alguns alertas. Muito bem. Todos os problemas que nós tivemos aqui a falar são verdadeiros, são graves. E qual é a resposta que esta proposta dá? Aquela expressão que eu usei há pouco, o voto é a arma do povo, mas depois de votarmos ficamos desarmados, é mesmo um problema, e sobretudo em saúde, porque não é uma gestão de padaria, ou de café, ou de restaurante. É preciso escala. Só precisamos de ter 2 centros de transplante, ou 3, ou 4, não faço ideia. Mas não é preciso ter 20. E por isso tem que haver um desenho minimamente racional de rede e tem que se dar escala e por isso, obviamente, tem que haver referenciação. Aquilo que nós pomos na liberdade de escolha é para que os caminhos de referenciação sejam mais rápidos e sejam centrados no utente. E por isso é que nós damos muito peso, e talvez seja um defeito de profissão, trabalho mais com as áreas seguradoras, nós damos muito peso ao financiador, ao subsistema. Porque o subsistema, e nós já percebemos isso da pior forma do ponto de vista da Troika, quem tem dinheiro manda. E manda nas redes, manda na prestação, manda nos cuidados e tem uma capacidade de disciplinar o sistema. Quem tem dinheiro disciplina o sistema. Eu trabalho mais na área seguradora e fazer comparação com carros é ridículo, mas deixem-me estar aqui à vontade. Quando era pequeno, havia não sei quantas oficinas. As seguradoras disciplinaram o mercado das oficinas. Na saúde havia os consultórios do segundo andar, com a senhora Perpétua que nos recebia. A partir do momento que entraram os seguradores, podemos questionar se foi um avanço melhor ou pior, mas a verdade é que tipificaram processos, puseram métricas, puseram disciplina e puseram concorrência nos processos. E isso é uma boa coisa. Eu tentei dar o exemplo da ARS Norte. Eu não sei, e vou-te se calhar dizer um disparate, e todos os sistemas, os exemplos que vou aqui dar, já estão de alguma forma implementados. Mas eu posso controlar o diabetes, pondo num call center a ligar para as pessoas que têm diabetes para controlar se a medição está correta. Posso pôr um aparelhinho, ou posso usar a rede de farmácias para acompanhar os utentes. Se calhar todos esses sistemas podem estar a funcionar ao mesmo tempo na mesma rede de prestação. O que estou a dizer é que eu não sei qual é o melhor, mas eu preciso de criar incentivos para inovar. E isso consegue-se com inovação. A questão, com concorrência. As normas, as agências de contratualização que há pouco explicou. Nós o que pusemos foi, quando existem preços controlados, tem que haver normas de orientação. Por isso é que as maçãs, quem nasceu e se lembra, quem nasceu nos anos 70, lembra-se que as maçãs não eram todas iguais, agora têm um calibre, porque é que existe um calibre. Como o Estado financia, quer definir um output, ou seja, paga um valor e quer ter a certeza. Nós antes tínhamos um output que era só o quilo, mas não, agora definimos quilo, coordenação, para ter a certeza que o preço controlado está definido. Então, nós damos muito peso para a criação das normas de orientação clínica, que em Portugal são muito débeis e não funcionam. Não são a melhor, não é o supra-sumo da bananeira, é possível fazer muito melhor, mas aqui o que estamos a pôr é, vamos dar mais peso aos financiadores, mais peso aos subsistemas, para que eles na prática consigam disciplinar redes e impor práticas. Mas eu creio que não vieram aqui para ouvir, porque isso está tudo Mas eu gostava de o contrapor, se me desse um minuto. Eu gostava mesmo agora de o contrapor, porque eu estava a ouvi-lo e estava a dizer o seguinte. Nós temos em Portugal um conjunto de programas prioritários da saúde, elaborados anualmente pela Direção-Geral de Saúde, que estão alinhados com as recomendações internacionais da OMS de saúde. Da OMS. Há milhares de enfermeiros que todos os dias estão a fazer monitorização da diabetes, da saúde infantil, da saúde materna. Isto não é um problema de, podemos dizer, introduzir e bem, concordo consigo, telemática, monitorização através de meios digitais, mas nós não podemos transformar isto numa iniciativa de mercado. E depois vamos agora um pouco ser politicamente incorretos. Bom, as seguradoras não ensinam nada aos Estados sobre o que são as normas de orientação clínica, nem as guidelines, que são produzidas em meio académico, científico, e que países como o Reino Unido, até tem uma agência que nós não temos ainda, que é a ANAS.
Agora, não são as seguradoras que fazem isso, as seguradoras fazem uma restrição de preço, pura e simples. E não é o financiador que tem que mandar no sistema, é o cidadão. O cidadão é que tem que mandar no sistema, porque o financiador, se os seguros de saúde em Portugal tivessem que ter a responsabilidade pela plenitude dos cuidados, o prémio médio, em vez de ser 300 euros, não é verdade, era 1.200. O que as seguradoras fazem nessa concorrência tão exaltada que é feita, é efetivamente disputar riscos certos, eliminar riscos incertos, promover a seleção adversa e despachar os doentes em final de cobertura de cancro para um hospital em que o médico lhe é imposto pelo SNS e eles não conhecem de lado nenhum. Eu disse várias vezes, dentro do governo e fora do governo, às seguradoras e aos operadores privados, vocês pensem bem se devem estar a dar garantias de cobertura em oncologia. Mas nós com isto estamos a ajudar o Estado. Está bem, mas informem muito bem os doentes de que há um momento em que no ciclo da quimioterapia eles têm que ir para o IPO. E o aspecto psicológico de alguém que se vinculou a uma equipa de enfermagem, uma equipa médica e de repente com um cancro indiferenciado, com uma situação psicológica muito débil, vai de repente cair no meio do IPO de Santa Maria e deixa de estar num hospital privado a fazer o ciclo. Esta questão da ética também tem que ser abordada. Quer dizer, as seguradoras, com todo respeito, e eu sou completamente favorável à essência de um mercado dinâmico, de um mercado aberto, regulado e competitivo. As seguradoras em matéria de normalização de procedimentos e de práticas, com todo respeito, não têm nada a ensinar ao sistema público, rigorosamente nada. Porque todos os procedimentos que eles constroem é para fazer restrição de acesso e diminuição de financiamento. Por outro lado, eu vou-lhes dar uma assim. Eu estou a provocar de propósito, mas diz. Nós o que quando dissemos subsistemas é porque elas não são seguradoras. A questão toda é porque o problema da seleção adversa está aqui uma secção enorme a dizer que a seleção tem que ser feita por grupo, por família, para não haver esse tipo de práticas abusivas. O que nós estamos a dizer é, se calhar não é a qualidade clínica, e se calhar a sua pessoa tem razão, mas a qualidade de gestão do sistema é aí que são imbatíveis. Filipe, o que eu quero chamar a atenção de todos os que estão a ouvir é para o seguinte. Nós não podemos pensar que os problemas que temos hoje em dia, que são ainda muito relevantes, e a pior coisa que pode haver, vocês veem-me falar e ouvem-me, eu não acompanho estas narrativas da ficção ou do maltrato da verdade. Eu acho que o que me irrita na política é as pessoas disfarçarem os problemas. Que diabo, o problema existe. Não é se eu tenho um problema que não resolvi, eu tenho que dizer à população que não consigo resolver. E nós na política, sobretudo nos tradicionais, habituámos a que, não há problema nenhum. O prédio está a cair, mas estamos a dramatizar isso. Então o prédio está a cair, não dramatizes. Isto é inaceitável. Isso, aliás, agora aplica-se à situação presente. Mas dito isto, eu não sonho com um país que faça da sua área da proteção em saúde um imenso casbah. Uma espécie de mercado turco, em que toda a gente regateia com toda a gente. Toma lá, dá cá. Eu faço próteses da anca mais baratas que o meu vizinho do lado. Porquê? Eu vou-lhe dizer uma coisa. Neste momento, Portugal tem um problema de saúde pública gravíssimo por revisão de próteses da anca postas em condições de mercado extraordinária, em determinados prestadores extraordinários que faziam um preço brutal e que puseram próteses de baixíssima qualidade para poupar, compreende, apenas só por uma razão de preço, e agora é o SNS que está a fazer a revisão dessas próteses. É preciso ter muito cuidado, porque em saúde as pessoas são facilmente enganadas. Por exemplo, se atender aqui este amigo, se eu fosse cardiologista, se eu não tiver escrúpulo e for um tipo desonesto, eu faço-lhe um exame cardiovascular e digo-lhe que ele tem ali um apertozinho e tal, uma coronária e tal, talvez fosse bom meter um stent. E ele podia esperar por meter o stent aqui por 2 anos, mas eu meto-lhe logo o stent. Eu tenho um ex-colega que já está agora até jubilado, de oftalmologia, que dizia há uns anos, quando foi da criação dos PIUs, dos programas de intervenção em oftalmologia, das listas de espera, você sabe uma coisa, a probabilidade de um doente com catarata ser operado no SNS é muito baixa. Mas, pelo contrário, a probabilidade de um doente sem catarata ser operado no privado é elevadíssima. É preciso muito cuidado, porque o Estado não é uma entidade abstrata que deve existir para dar cabo da vida das pessoas, mas o Estado tem que defender o interesse das pessoas. E a regulação do mercado feita por partes interessadas, por stakeholders interessados, é um erro. Eu não posso pôr quem paga, não é verdade, a mandar em quem presta. Porquê? Porque eu corro o risco, no carro é como o outro. Eu, como tenho um carro, uma marca cara, pronto, mas é meu, paguei-o e
tenho tudo declarado, mas quando lá vou, a menina diz: boa tarde, o carrinho já cá está, 100 euros para o diagnóstico. E eu, 100 euros para o diagnóstico, só para o diagnóstico. E cada peçazinha, há tempos tinha uma coisinha do travão que era uma luzinha, é só uma luzinha, 300 euros, a luzinha. Ora, eu não posso, em relação a isso, tenho mais sentido de informação total, porque eu não sei nada das luzinhas, dos travões, e eu pago o que eles me mandam pagar. Na saúde, quando eu ponho o pagador sem uma entidade arbitral a regular, eu tenho um problema. Por isso é que foi criada a entidade reguladora e por isso é que deve ser o Estado, por meios próprios ou por meios indiretos, a regular o financiador e a regular o prestador. Por exemplo, se o financiador pagar abaixo do custo, tem que ser erradicado do sistema. Se o prestador prestar abaixo da qualidade mínima, tem que ser erradicado do sistema. Agora, e os subsistemas são públicos. Agora, a questão é que dizia a professora Maria José Mateus, se nós formos agora a Portugal com 10 milhões de habitantes, um país pequeno, com 5 negociantes, com 5 áreas a negociar regionalmente, com prestadores de cuidados, que são uma parte apenas do sistema de saúde, porque a grande parte é a promoção da saúde e a saúde pública, não me parece francamente útil, iria construir aqui uma dinâmica, que é uma dinâmica burocrática acrescida. Sim, é verdade, nós temos que ter uma transparência da qualidade, e então porquê é que os hospitais públicos não são obrigados a publicitar o currículo, a experiência e os resultados de cada área de intervenção? Eu vou a Santa Maria à Cardiologia para ser operado, tenho que saber que aquele grupo tem tantas publicações Q1, tantas intervenções na área cardiovascular, tem tantos resultados, e isso deve ser, de facto, um impeditivo de trabalho. Mas, enfim, eu vou-me calar, isto é uma conversa que tinha que se fazer um dia inteiro, porque eu sinceramente, a maior coisa um dos sonhos que eu ainda guardo relativamente à minha vida futura é convencer um liberal das vantagens de dirigirem as boas propostas que vocês têm para modernizar e tornar o SNS mais eficiente e mais humano e mais próximo das pessoas. Isto não estou a dizer isto por brincadeira, estou a dizer isto mesmo porque eu acho que as políticas públicas em saúde beneficiam de uma aproximação liberal em algumas zonas. Mas algumas estão no livro, outras não estão. Professora Céu, eu lhe agradecia que comentasse também, sendo que o Filipe veio aqui para levar pancada, como já percebeu, o objetivo dele, aliás, ele disse-me logo no início, era para ser 2 contra 1. 2 contra 1. Não, eu concordo, obviamente, com muitas das coisas que disse o Dr. Alberto Campos Fernandes. E em relação à questão das listas de espera, que é sempre uma questão que suscita muita emoção. O problema, portanto, é nós percebermos onde é que está a lista de espera, porque a lista de espera não é uniforme no país. E a questão é nós percebermos quem é que está a fazer pior, onde é que as coisas estão a piorar e quem é que está a fazer bem. Porque quando nós falamos das coisas todas em agregado, é que nunca se percebe bem se de facto é assim em todo o país ou se há zonas onde a situação está pior do que aquilo que estava, zonas onde a situação está a ser melhor. Porque se nós conseguirmos agir sobre aqueles que estão muito pior, nós conseguimos melhorar a média muito mais depressa. Não é? Porque num trabalho, num capítulo de um livro que eu escrevi há pouco tempo, tive que olhar para essa questão da lista de espera porque aquilo havia revisão por outros autores dos capítulos e uma das coisas é porque achavam que eu tinha a questão de lista de espera mal detalhada. Portanto, eu estava a ser muito benévola na forma como estava a olhar para a lista de espera, para a evolução da lista de espera em Portugal. E depois fui reanalisar os números todos. E a situação não é brilhante, mas não é tão má como se pensa que é. E há, de facto, zonas no país e zonas cirúrgicas, áreas cirúrgicas, onde é muito pior. Dito isto, o que é que se passa neste momento em Inglaterra? Eu presumo que não acompanham a realidade inglesa com o mesmo interesse que eu acompanho, mas que eu moro lá e, portanto, sou confrontada enquanto utente com o Serviço Nacional de Saúde em inglês e não com o português. Portanto, eu cá não tenho direito ao Serviço Nacional de Saúde, isso a mim não me incomoda nada, não pretendo ter. Tinha um seguro de saúde cá que mantenho. Lá, basicamente, não se consegue ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Havia um problema com a lista de espera, é verdade, havia um problema com os tempos mínimos de resposta. O que é que fez o Governo? Acabou com os tempos. Portanto, está tudo bem. Não, exato, já não há tempos mínimos, está tudo dentro do tempo. Máximo. É o máximo. Portanto, está tudo dentro do tempo, uma coisa espetacular, não é? Portanto, há uma forma, não é? Há sempre uma forma pior de resolver a situação.
Portanto, o Serviço Nacional de Saúde Professor, Inglês. deixa-me só dizer uma coisa. Vocês não sabem que o tempo máximo de resposta garantida em cirurgia para a generalidade das cirurgias em Portugal era de 9 meses. E eu, para pressionar os serviços com o Fernando Araújo, passámos para 6 meses. Portanto, eu reduzi em 3 meses para pressionar os serviços. Portanto, se nós estivéssemos nos 9 meses, a lista de espera estaria mais baixa. E, portanto, e a Inglaterra tem feito isto em várias áreas. O Serviço Nacional de Saúde Inglês tem falta de 25% de recursos humanos. Portanto, não conseguem recrutar. Os médicos saem por burnout, portanto, imigram, acham que aquilo é péssimo, não é? Portanto, os médicos e os enfermeiros imigram para a Austrália. Portanto, as enfermeiras inglesas fizeram, em mais de 100 anos, greve pela primeira vez, este ano. Têm estado em greve há meses. Os médicos, os internos, estão em greve. Portanto, eu quando acompanho o que se passa cá, se o que cá se passa, quando comparo com o que se passa lá, eu não acho que cá esteja assim tão mal. Portanto, porque tudo depende do comparador. Há países onde está melhor, é verdade. Portanto, mas quando comparo os dois países e as duas realidades que eu conheço melhor, a situação cá não está assim tão mal. Pode sempre ser melhor. Eu acho que temos sempre que lutar e fazer para ser melhor. E porquê é que eu não tenho seguro de saúde em Inglaterra? Porque moro numa cidade pequena e não há prestador privado. Portanto, não me servia de nada ter lá um seguro. Eu, quando preciso, venho cá ao seguro. Portanto, utilizo cá os cuidados, utilizo o seguro que cá pago, utilizo os cuidados que cá. Funciona bem? Também não funciona. Porque eu não sei se já tiveram, portanto, eu há anos já tinha este seguro de saúde, tive um problema de saúde, tive que utilizar o seguro bastante, portanto, não tinha nada de especial, estourei o plafond do seguro em 3 tempos. Não é? Portanto, e não era nada de especial. Há pouco tempo tinha uma consulta. Como é que acabou a consulta? Não houve consulta e acabou com eu fazer uma queixa de livro de reclamações. Também tem mal feitio, é possível. Portanto, ao fim de uma hora não tinha havido consulta, tinha uma outra coisa, tinha que ir embora. Pronto. Portanto, o privado, não é só por ser privado que funciona bem. Eu não quero acabar com os serviços privados, nem com os seguros privados. Eu acho que fazem parte, são necessários todos os atores no sistema. São mais 2 coisas. Em relação às boas práticas da ARS do Norte, portanto, há a transposição das boas práticas da ARS do Norte para o resto do país. Hoje, ou ontem, já não lembro quando é que foi, houve uma notícia que iam entrar mais umas urgências em rotação em Lisboa. Passava uma semana em Santa Maria, foi nefrologia. Obstetrícia. Não, esses já estão. Agora foi outra. Nefrologia. Nefrologia. Uma semana em Santa Maria e uma semana em São José. Portanto, as da obstetrícia era para ser temporário. Portanto, temporário está-se a transformar em permanente. Já entraram as segundas. Mas no Norte eu acho que não há nenhuma área a funcionar em rotação. Portanto, o problema, às vezes, não é só se nós conseguimos ou não replicar as boas práticas. Portanto, há outros constrangimentos que muitas vezes influenciam aquilo que se passa. E há outra coisa que nós descuramos muitas vezes em Portugal e que eu acho que só percebi bem a dimensão quando me mudei de país. Portanto, e fui trabalhar para outro contexto. Eu cá trabalhava na Escola Nacional de Saúde Pública, aqui colega do professor Adalberto, e eu acho que vou trabalhar na Universidade de Lancaster. E cá também já trabalhei no Ministério da Saúde, portanto, tenho sido sempre funcionária pública. Tem sido sempre essa a minha carreira. E aquilo que acontece é que há práticas nos países e na forma como as pessoas trabalham que são muito diferentes. Portanto, os ingleses fazem, eu vou falar sobre o caso da Inglaterra, que é o caso que eu conheço, né, portanto, e que tenho experiência empírica sobre o assunto. Há coisas que funcionam melhor na academia inglesa, não porque as pessoas lá sejam mais espertas, ou porque tenham características que as pessoas que trabalham em Portugal não têm. Portanto, eu faço as coisas tão bem lá como fazia cá. Portanto, eu sou a mesma pessoa, não melhorei muito por ter ido para a Inglaterra. O que é que acontece? Há uma estrutura e há uma forma de funcionar que é diferente. E aquilo que acontece e que nós continuamos a descurar muito em Portugal tem a ver com a formação em soft skills dos recursos humanos. Portanto, todas as pessoas que trabalham são recursos humanos. Nós somos sempre recurso humano do sítio onde estamos a trabalhar. E é sempre possível nós aprendermos a fazer as coisas
e a trabalhar uns com os outros melhor. E que isto não tem a ver nem com pôr mais dinheiro no sistema, nem em aumentar a concorrência, nem em ter 5 SNS, nem em ter 5 ou 10 regiões, ou descentralização ou regionalização. Tem a ver com práticas de trabalho que podem ser adquiridas. E em Portugal isto não se faz. Portanto, façamos nós as reformas que fizermos. Há muitas coisas que vão sempre falhar porque as pessoas vão continuar a fazer como faziam. Para mim, uma das coisas que foi um mistério durante muito tempo era porque é que as reuniões em Inglaterra duravam o tempo previsto e em Portugal nunca duram. E aquilo, para mim, foi um mistério durante anos. Não é? Portanto, e eu depois percebi que tinha a ver com a forma, portanto, com uma série de reuniões recorrentes que existem, onde se discutem sempre os mesmos pontos da agenda, e depois aquilo que são reuniões estratégicas têm lugar no outro lado. E, portanto, aquilo que acontece muitas vezes em Portugal, e penso que é uma experiência com as quais vocês vão empatizar, começa uma reunião e aquilo para no primeiro ponto da agenda, porque alguém tem queixas a fazer sobre outro assunto qualquer, e, portanto, aquilo começa ali e nunca mais se avança. E, portanto, depois aquilo passa 1 hora, passa 1h30, portanto, aquilo tem que se acabar, não se discutiu, portanto, as coisas vão avançando. E isto não acontece em Inglaterra. Portanto, há litígios, há conflitos, há problemas, mas a forma como as coisas são feitas é diferente. Eu não acho que a universidade onde eu estou e a experiência que eu tenho seja diferente daquilo que acontece noutros sítios. Isto tem a ver com práticas que estão institucionalizadas na forma como as pessoas trabalham, portanto, aquilo que se espera. E enquanto nós não mudarmos algumas coisas que têm a ver com toda a organização do Serviço Nacional de Saúde, ou dos serviços privados, ou dos públicos, seja lá o que for, e as formas como as pessoas trabalham, é uma coisa que nós não vamos conseguir mudar, porque não depende de tudo nós termos mais dinheiro ou termos outra forma de organização. Deixa-me só dar uma informação, porque é importante para vós. O desafio que fica, eu vou comprar um livro, e vou pedir um autógrafo aos autores. O desafio que fica é o seguinte: primeiro, Portugal está hoje a aproximar-se, considerando os informais, de cerca de 1 milhão de residentes não nacionais. Nós não podemos equacionar a alteração das políticas públicas, seja na segurança social, seja na saúde, fazendo de conta que o país que temos é imutável, e é o mesmo de 79 do António Arnold. Segundo, Portugal está hoje em 3º lugar no campeonato de envelhecimento na Europa, rapidamente a caminhar para o 2º. Porque a nossa dinâmica de envelhecimento está a ser superior, porque os nossos filhos estão a sair e nós não paramos de envelhecer. Há 2 coisas na vida que são transitórias e irreversíveis. É o estado de saúde e a juventude. Não sei se deram conta disso. Portanto, o estado de saúde é algo que é verdadeiramente fugaz e transitório e que não augura nada de bom. E nós temos uma certeza, é que envelhecemos e também que vamos ficar doentes. Nesta sala, eu digo sempre aos miúdos também, nós na vida e naquilo que ensinamos apenas temos algum acontecimento que consideramos como probabilidade certa de 1. A morte. Para já. Não. Como sabe, alguns abaixo do rendimento dos 5 mil. Não pagam. É a morte, é a única coisa que ao dia de hoje nós temos como certa. E, portanto, a juventude e a doença e o estado de saúde vai mudar. Portanto, estamos a envelhecer mais depressa e com um ritmo superior que nos vai fazer, não tarda nada, ultrapassar a Itália. Em 2060, daqui a 37 anos, algumas das pessoas que aqui estão ainda estarão à espera de se aposentar. Nós teremos 35% de pessoas com mais de 60 anos. Dependência, carga de doença, os hospitais e o Estado têm que chegar à frente, pagando aos privados ou pagando aos públicos. A mutualização do risco em Portugal tem que ser feita na saúde pelo grande seguro público universal, que é o financiamento público. E, finalmente, já falei da pobreza. Antes de transferências sociais, infelizmente, nós patinamos em cima da pobreza há 30 anos. E antes de transferências sociais, nós temos 40% das pessoas a viver abaixo do limiar da pobreza. E repare, nós, PRR para a esquerda, PRR para a direita, TGV para cima, aeroporto para baixo, há uma coisa de que nós não conseguimos nos libertar. É da grelheta da pobreza. Porque, e aí vocês têm razão com aquelas coisas que fazem concursos, que eu às vezes partilho, dos impostos e tal, embora às vezes confundam carga fiscal com esforço fiscal, mas tudo isso é verdade. Nós patinamos em cima do tapete rolante, não vencemos a batalha. E termino com uma ultíssima informação. Há uns anos, em 2018 ou 2017, eu estava num Conselho Europeu de Ministros e havia uma grande discussão. Nós, como sabem, nos Conselhos de Ministros temos uma presença de assentamos-nos em função das distribuição das presidências iniciais e temos sempre a Alemanha
sentada do nosso lado esquerdo, a Eslovénia e a França. E havia uma grande polémica, porque os polacos estavam indignados que os alemães lhes roubavam os médicos. Quando se estima, ao dia de hoje, que faltarão na Europa, nos próximos 5 anos, 250 mil médicos. Daí os ingleses estarem a trazer os asiáticos, os indianos, etc. 250 mil médicos. E o polaco queria que introduzir na agenda uma discussão para que os médicos não pudessem sair da Polónia para a Alemanha, e o colega alemão, ao meu lado, dizia-me que o ano enfastiado para mim. Mas ele saberá o que é a liberdade de circulação na Europa. E, portanto, a questão que se coloca é que nós temos um problema de demografia médica, os nossos médicos estão a envelhecer, como toda a gente envelhece, os números clausos foram fatais, porque criaram um efeito bossa de cabelo. Nós vamos ter aqui 10, 15 anos em que não temos ainda suficiente número de médicos jovens e já os velhotes reformaram todos, e vocês nessa proposta que apresentam, todos os partidos devem ter em conta uma coisa: o sistema tem que deixar rapidamente estar fragmentado, porque a dispersão é incompatível com os recursos que temos. Nós não temos recursos para a liberdade de escolha. Agora vou dizer uma coisa que é provocatória: é que não temos. É a má notícia. Nós temos recursos para uma liberdade de escolha imediata. Eu vou ao meu médico de família. E isso foi feito por nós. Olho para a doutora Maria São Mateus, muito simpática, adorei. Não adorei. Vou-me embora, quero ir para outro médico, não gosto desta médica. Posso fazê-lo. Eu posso dizer se tenho o meu médico de família ao pé de casa ou no sítio onde trabalho. Também posso fazê-lo. E aí, meu caro Filipe, eu estou totalmente de acordo e defendo isso. Na pirâmide que eu defini, que é o primeiro, o resto do chão da pirâmide, onde estão cuidados de saúde de proximidade, análises clínicas e exames, eu entendo que o Estado deve permitir liberdade de escolha às pessoas. E até deve permitir que, alargar o sistema convencionado, por exemplo, o SF do tipo C, para que as pessoas possam circular no resto do chão. Mas à medida que eu vou subindo, lá estão os transplantes. Unidades de queimados. Ninguém passa pela cabeça ter uma unidade de queimados em todas as capitais de distrito apenas porque eu quero ter liberdade de escolha. Vocês compreendem isso. Da diferenciação não pode haver. Cá embaixo, no resto do chão, eu estou totalmente alinhado com a ideia de que uma liberdade de escolha é possível, é desejável, e o Estado poderá gastar exatamente o mesmo, e os ganhos de saúde que vai ter podem ser equivalentes ou até maiores. E há uma coisa que na doença mental não há liberdade de escolha. Essa também me fez uma pessoa. Então, muito rapidamente. Primeiro, eu sou liberal e sou o único que quer aumentar os gastos em saúde. Fica só a nota, que afinal o despesista sou eu. Segunda nota, existe uma diferença entre seguros e subsistemas, e eu vou insistir muito nisto, porque o subsistema não tem uma lógica de financiamento individual. E o seguro tem. Por isso, todas as comparações que nós fazemos com os seguros não é a mesma coisa. O subsistema nós pagamos, ou eles recebem o dinheiro com base no utente, ou seja, como é que funciona? Nós todos pagamos por um saco. E esse valor é distribuído para cada um dos subsistemas conforme o número de pessoas que essas pessoas têm e o estado de saúde que essas pessoas têm. Se forem pessoas muito mais velhas, esse subsistema vai receber mais dinheiro. Se forem pessoas mais novas, vai receber menos dinheiro. Mas o financiamento é exatamente não é individual. E nós, nas seguradoras, os capitais são consumidos porque as seguradoras não têm uma lógica universal, como o professor referiu. Isso, quando nós falamos de subsistemas, nós queremos, se quiserem, o mais parecido que conseguimos desenhar é como se nós tivéssemos 5 SNS a operar no país. E qual é a vantagem? Como a professora Céu estava a dizer, mudanças culturais são impossíveis de fazer. São terrivelmente difíceis. Porque é que as reuniões demoram mais tempo? Eu creio que nós temos uma enorme tradição para que os sistemas públicos fiquem capturados. E a única forma de nós fazermos isto é algum grau de concorrência e darmos mais poder ao utente. Só que o utente é só um. E por isso, se quiserem, os subsistemas funcionam como cooperativas de voto e de pressão sobre o sistema. Porque é a única forma de nós mudarmos alguma mentalidade. Se for só um, nós nunca conseguimos mudar nada. Mas se eu conseguir fazer concorrência entre sistemas públicos, essa é a ideia fundamental. Vai sair mais caro? Vai, mas pronto, eu sou socialista hoje. Sobre os incentivos cruzados, nós não falámos nisso, mas Portugal, no sistema privado, temos o problema das cesarianas, toda a gente conhece, mas no sistema público também existe um caso. E já agora, e com isto termino,
Porquê é que nós queremos, que é o efeito segunda-feira? Porquê é que as pessoas morrem no sistema público mais à segunda-feira? No sistema privado também. E eu creio que é porque os sistemas estão organizados de uma gestão terrível e que prejudica o utente, e o utente ia morrer no sábado, mas não recebeu o aviso, e então acaba por morrer só na segunda-feira. Só uma pequena nota. As nossas ARS e estes subsistemas, por causa da captura do Estado, nós propomos que as ARS continuem públicas, ou seja, os financiadores são públicos. Nós escolhemos um subsistema, uma ARS, é confuso, tudo bem, mas vou tentar explicar melhor. É público, existem existe a ARS do Norte, Sul, Centro, todas elas competem, existem 5, nós escolhemos uma e cada uma delas tem uma rede de prestação que vai ter que ser, obviamente, piramidal, mas tentar pôr a liberdade de escolha o mais próximo. Nós estamos a esticar o tempo, eu estou aqui a acelerar um pouco, vou passar. Eu tenho só uma nota final para rir, para irmos bem dispostos. Primeiro, reafirmo a minha oposição doutrinária e técnica e até científica à ideia de que a regulação e a melhoria da qualidade do sistema se faz pela competição entre financiadores. Faz-se pela diminuição da fragmentação, considerando a escassez de recursos, faz-se por um grande controle sobre a qualidade, pela melhoria da gestão, e podemos ter agora com as OLS que vão integrar cuidados, não nos repugna que algumas OLS possam ser em PPP, e portanto possam haver entidades privadas que façam gestão de uma PPP, porque não? E acho que essa competição era uma coisa que eu queria, que eu defendia, era ter 4 PPPs que permitiam pôr pressão sobre a gestão dos públicos, para eles compararem uns com os outros. E, portanto, isso é uma matéria que nos divide, não tem mal nenhum, é mesmo assim a vida. Segundo aspecto, liberdade de escolha ou concorrência. O que é que eu faço, por exemplo, com Macedo de Cavaleiros e com a Covilhã e com os territórios de baixa densidade? Não vou criar no país um sistema de enorme iniquidade territorial, não vou forçar a desertificação do interior, porque das duas três, os privados só vão para Macedo de Cavaleiros se tiverem, em realidade, incentivos económicos para tal. Neste momento, no quadro atual que nós temos, por exemplo, se a ADSE fosse analisada, eu não sei se vocês mantêm essa posição ou não, nós passamos a ter um duplo financiamento e então aí, por via de uma capacidade aquisitiva dos cuidados, também a possibilidade das pessoas escolherem ir ao Hospital da Luz de Vila Real ou ao hospital público. Mas, de facto, mesmo num país pequeno como o nosso, isto que acontece em Portugal acontece na Europa toda, os problemas de integridade, os setores de baixa densidade, isto não é nenhuma novidade. O Estado tem que preencher as lacunas. E sempre que o Estado, em matéria de saúde, sai dos setores de baixa densidade, acentua a vinda das pessoas para a grande cidade. Porque os serviços de saúde são âncoras. São territórios onde as pessoas, naturalmente, precisam ter segurança. E agora, a piada era esta. Quando eu faço este exercício com os miúdos sobre o cliente e o utente, eu peço então declarações de voto. A um que defende a condição do utente e a outro que defende a condição de cliente. É 5 minutos. Você defendeu o cliente? Eu votei em todos. Você defende todos? Eu votei em todos. Muito bem. Não estou a dizer que defendo em todos. Ok, Ou seja, a minha ótica é de que se uma pessoa, por exemplo, parte uma perna, Sim. é um doente. Claro. Não é um cliente, nem Muito é um bem. utente. Não é? Com certeza. Se a pessoa vai ao médico de família e vai tratar de coisas de rotina e o médico recomenda que faça É um utente. exame, é um utente. Se a pessoa pensa, epá, eu tenho aqui uma coisa que... Estética. Sei, mais estética, por É exemplo, cliente. é um cliente. Ok, muito bem. Pronto, está bem. Alguém que defenda mais, tenha uma pureza doutrinária maior. Quem é que defendeu? O problema, eu acho que se confunde. Pois, você lá atrás defendeu o quê? Cliente. E você? Eu defendi cliente, mas não Só pode ser um, pá. Não. O grande problema é que o professor acabou precisamente de dizer, é que quando nós temos realmente uma maleita crónica, difícil de ser tratada, nós precisamos do SNS. Porque se formos ao privado, o plafond do seguro gasta-se em 2 dias. Claro. Né? E nós precisamos ter acesso aos medicamentos, ponto. E este é que é o grande problema neste momento. Muito bem. Eu tenho que acelerar porque eu estou a ver... E portanto é só isso. Se nós temos... Diga lá em 30 segundos o que é que ia dizer. Desculpe interrompê-lo. O que é que ia dizer do cliente? Eu considero que é cliente porque eu tenho um dado tipo de expectativas face à minha situação de saúde, isto também poderá ser por ser jovem, e portanto eu olho para a questão dos cuidados de saúde como o grau de envolvimento que eu quero ter. Alguém defendeu o utente? Dos que votaram o utente, alguém quer falar?
Estão todos em silêncio. Bom, meus caros amigos, duas coisas na vida. Nós, em mercado, no mercado tradicional, no mercado da economia, nós o que fazemos é satisfazer consumo. Trocamos atos de consumo por valor. E, portanto, eu agora saio daqui e penso assim, é possível um bifinho daqueles bons e tal, vou ao café de São Bento com aquele molho de hipercolesterolêmico e tal, hoje recebi o vencimento hoje, vou-me tirar vou dar um bocadinho de satisfação a mim próprio, vou comer um bom jantar, etc. Eu tomei a minha decisão neste momento, porque quis, analisei a minha capacidade aquisitiva, pese embora o esforço fiscal, e tomei uma decisão de gastar este dinheiro. Sou cliente, chego ao restaurante, o que é que o homem do restaurante vai fazer? Tentar vender-me um vinho mais caro que lá tem, ora eu que não bebo, ele tem um problema. Vai tentar que eu coma mais uma sobremesazinha e, portanto, ele vai me tratar como cliente. Porque verdadeiramente o que é que ele quer de mim? Quer o meu dinheiro. Não quer mais nada. E vai-me oferecer um cartão de fidelização. Se você vier, ao fim de 3 jantares, ofereço-lhe um almoço. Eu tenho um cartão, a minha mulher tem uma carteira com 50 cartões e eu acho que ela precisa até de um gestor de conta, porque ela tem da FNAC, tem do IKEA, e ela vai a qualquer sítio, tem cartão, ela abre a mala e tira um cartão. E eu pergunto, o que é que as pessoas querem de ti? Querem o dinheiro. Eles só querem fidelizar-te porque querem o teu dinheiro, querem extrair-te o maior número possível de valor. Eu tenho uma previdência cautelar sobre mim, estou proibido de entrar em supermercados com as minhas filhas, pela minha mulher. Porque há uns anos ela me deu-me um papelinho deste tamanho e disse-me para eu ir ao supermercado fazer umas compras. E as bebidas eram pequenas, elas foram os 3 comigo. E eu fiquei extraordinariamente deslumbrado com as prateleiras, promoções, leve 3, paga 2 e tal. Cheguei a casa, ela tinha-me dado 5 coisas para comprar e eu levei um carro de supermercado com 100 e tal euros na altura. E ela disse, estás proibido no supermercado, nunca mais lá vais. Eu fui sensível ao mercado, aos estímulos, à persuasão. Eu fui cliente do supermercado. A maior parte das coisas que eu comprei não serviam para nada. Quando eu vou a uma esquadra de polícia, eu sou cliente ou utente? Bom, eu sou utente que eu não quero lá pôr os pés. Eu não estou à espera que o polícia que me diga sou o Fernandes, pá, já é a 3ª vez que cá vem, hoje passa cá à noite, tem direito à nossa cela premium e tem um cartãozinho de utilizador da esquadra de Cascais. Se eu for a um tribunal, o juiz não me diz, olha, agora tem o cartão de cliente, agora se quiser passar pelo penal, também estamos em promoção. Olha, e temos prescrições em bom preço. Aliás, penso que estão até bastante ao bom marché. Ora, em matéria de serviços públicos, mesmo na escola, o que eu quero é um serviço de elevada qualidade, atempado, que responda ao quê? Não às minhas expectativas de consumo, mas às minhas necessidades. E um sistema de saúde responde por necessidades. Ora, nós em saúde ensinamos aos miúdos que existem 3 tipos de necessidades. Técnicas, sentidas e expressas. E as necessidades é esta, o meu amigo Pedro Serra Pinto. Não é verdade que é um homem saudável, chega agora ali a um hospital privado, boa tarde, é a 5ª vez que cá vem, tem direito a uma ecografia hepática e um branqueamento dentário. É o cliente 1 milhão. Hoje pode ficar internado cá durante a noite a fazer soro e a ver televisão. Ele, se for como eu, diz assim, meu valha Nossa Senhora, eu quero ir embora daqui, eu não quero estar aqui. Portanto, não confundamos necessidades com consumo. E eu vou mais longe. A OMS, quando diz cobertura geral e universal, não diz a nenhum Estado-membro que o sistema deve ser público ou privado. Em Portugal, se a iniciativa um dia for governo, com maioria absoluta, o que pode acontecer, nunca se sabe, pode dizer que o sistema vai ser todo privado, quer no financiamento, quer na prestação. Mas isso não obriga que estes fundamentos da relação de consumo ou de utilização de serviços sejam modificados. Eu posso ter este meu comportamento e quando tenho uma dor nas costas, que é uma necessidade sentida ou expressa porque eu estou com a dor, eles só me dizem onde é que eu vou. Olha, vai ali ao Hospital da Luz, eu vou. Quem é que paga? Paga o Estado, quer lá saber. Eu fui presidente dos hospitais de Cascais no tempo em que aquilo era gerido pelos HPP, Hospitais Privados de Portugal. O hospital era público, PPP.
Uma senhora um dia pôs no Facebook um agradecimento enorme a mim próprio porque tinha tido, a filha tinha tido um bebê num hospital privado de Cascais. E eu explicar à senhora que o hospital não era privado. Pronto, eu calei-me e deixei-a convencer-se disso. As pessoas não querem saber muito se é privado, se é público. As pessoas querem é, têm uma dor, têm que fazer uma colonoscopia, querem saber onde é que vão e quem é que paga. E, portanto, era isso que eu vos queria dizer, com uma nota também de ressalva. Não confundamos as ineficiências e as eficiências sem ser justos. O Estado tem, eu sei do que falo, enormes níveis de ineficiência incorporada. Os privados, para os mesmos serviços, podem não ter, mas há uma coisa que eu vos digo. 80% dos prestadores privados não cumprem os rácios a que o Estado está obrigado a cumprir. E eu não posso aceitar que uma unidade de cuidados intensivos de um hospital privado tenha prerrogativas que uma unidade de cuidados intensivos de um hospital público não tem, porque os rácios técnicos científicos são os mesmos. Eu não posso exigir uma pessoa treinada a pilotar um A380 com 50 mil horas de voo e depois a Ryanair fazer preços mais baratos porque o tipo que está a pilotar o A380 veio do Cessna a semana passada. Nem a Ryanair faz isso. A não ser vender raspadinhas e essas coisas. Portanto, era essa nota. Estávamos aqui a noite toda. Eu queria agradecer muito ao Filipe. Eu de facto, nunca tinha estado tão próximo desta atmosfera da Iniciativa Liberal. E acho que é uma boa atmosfera. Mas olha, só para que totalmente transparentes, e sempre que falo de Iniciativa Liberal, eu não represento a Iniciativa Mas é Liberal. militante. Muito bem, eu visto bem a camisola, mas a organização é de outra organização. Pronto. É da Eu também estou aqui, eu sou militante do Partido Socialista e fui dirigente nacional. E também estou aqui a título individual. Mas sou um homem livre, como aliás a legenda mostra. É só para não quero nenhum tipo de. Posso fazer só dois Vamos ter que mandar vir aqui também com água do outro lado. É só porque, muito rapidamente, claramente ninguém vai querer fazer, ainda bem que cheguei ao hospital para fazer 2 cesarianas, isso parece-me óbvio. Mas como é que nós resolvemos o problema das redes em zonas de baixa densidade? Só para ter uma pequena noção, o distrito inteiro de Porto Alegre tem menos gente do que a cidade de Lisboa. Estamos numa percepção, uma vez eu, num trabalho de consultoria, sugeri que, por exemplo, que a fisioterapia fosse num caminhão e que andasse a rodar por todo o lado, chamaram-me nomes, mas nós vamos ter que inventar novas soluções. A forma como nós propomos é uma gestão por redes. E cada subsistema vai ter que desenhar redes. Elas podem ser sobrepostas com outros subsistemas, mas vão ter que ter rácios e mínimos de qualidade para conseguir a garantia de serviço. Mas não há, o subsistema não pode abdicar de uma zona do país. Pode facilitar esta forma, como eu estava a sugerir, de ter um caminhão circular. Muito obrigado. Pronto, obrigada. Obrigada, Filipe. Obrigada, professora Céu. Obrigada, professor Alberto. E ficamos por aqui. Já é tarde. Obrigada.